O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. E aí, pessoal do Xadrez Verbal, meu nome é Felipe Figueiredo e estamos aqui numa produção urgente, amadora, provisória no meio desse feriado, para quem quiser ouvir no domingo, for ouvir durante a semana, sobre a nova lei de imigração. São dois pontos que eu gostaria de tratar aqui nesse programa, que está sendo feito sozinho, não é nem direito um programa, né? Sou eu gravando aqui no microfone em casa, enquanto o Matias cuida do filho dele, todo mundo segue sua vida aí no feriado, eu tô aqui. Primeiro ponto, no último programa muita gente disse que não houve um debate de ideias sobre a nova lei de imigração, que inclusive teve gente no YouTube dizendo que fizemos isso intencionalmente para enganar as pessoas, porque achamos que as pessoas são idiotas e que isso é um método de dominação socialista e aquelas paranoias e demais teorias da conspiração bobas, né? A palavra é essa. Para quem achou isso, que não houve um debate, eu sugiro ouvir novamente, especialmente a participação da Daniela, que deixou muito claro que ela é crítica, primeiro, ao momento dessa nova lei, e segundo, a falta de provisões concretas na nova lei. A nova lei está, na perspectiva dela, a nova lei estabelece coisas que devem ser feitas, coisas que precisam ser feitas, mas não estabelece nem como, nem quando, nem por quem, nem por onde e por aí vai. Então, para quem achou que as duas pessoas estavam defendendo o modelo atual da lei, sugiro ouvir novamente a participação da Daniela. Agora, se você espera ou deseja críticas paranoicas ou inflamadas, aí de fato não será o perfil por aqui, o perfil de convidados que costumamos chamar de pessoas que entendam de determinados assuntos. E a segunda coisa é o seguinte, né, por conta dessas diversas ideias sobre a lei de imigração, né, de que ela vai transformar o Brasil num refúgio terrorista, alguma coisa assim, eu acredito que 99% das pessoas que falam da lei não a leu. Eu, por exemplo, falei muito pouco da lei nos últimos programas porque eu não havia lido o texto da lei, ao contrário da Camila e da Daniela, que leram o texto da lei na íntegra. Então, para corrigir isso, para as pessoas verem se os seus preconceitos ou então se as fontes alarmistas, sensacionalistas ou ideologicamente inflamadas que elas consomem têm alguma razão, a gente vai ler a lei aqui, passo a passo, aqui nesse áudio. Então, inclusive recomende aí o podcast para aquele seu amigo ou amiga que, por exemplo, vai fazer prova da OAB, ou faz direito, vai estudar para concurso, não sei, alguma coisa assim, porque aí é uma narrativa da lei, né, com algumas observações pontuais. O que eu vou ler é o texto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, está disponível online, e o texto ele ainda pode eventualmente sofrer alguma sanção presidencial. Quer dizer, sofrer alguma sanção não, né? Ele foi enviado a ser sancionado pela presidência e pode sofrer algum veto pontual também da presidência da República, né, na caneta do Michel Temer. E lembrando que a lei ela vem do Legislativo e aí ela é aprovada, ela é sancionada pelo Executivo, certo? Então vamos começar aqui essa pequena leitura. Capítulo 1. Disposições preliminares. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula sua entrada e estada no país e estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o imigrante. Parágrafo 1º. Para os fins dessa lei, considera-se
Migrante, pessoa que se desloca de país ou região geográfica ao território de outro país ou região geográfica, incluindo o imigrante, o emigrante, o residente fronteiriço e o apátrida. Imigrante, pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. 3. Emigrante, brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no exterior. 4. Residente fronteiriço, pessoa nacional de outro país ou apátrida que conserva sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho. 5. Visitante, pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para estadas de curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporário ou definitivamente em território nacional. 6. Apátrida, pessoa não considerada por qualquer estado, conforme sua legislação, como seu nacional, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, promulgada pelo Decreto número 4.246, de 22 de maio de 2002. Parágrafo 2º. São plenamente garantidos os direitos originários dos povos indígenas e das populações tradicionais, em especial o direito à livre circulação em terras tradicionalmente ocupadas. Aqui vem a primeira observação. Um monte de gente acha que isso daqui significa que guerrilheiros das Farc, né, e quem acha isso são pessoas que não ouvem o podcast Xadrez Verbal, se não saberiam que as Farc está depondo as suas armas em um processo que é observado pela comunidade internacional e contou inclusive com a bênção papal, mas muita gente acha que isso significa que narcotraficantes, alguma coisa assim, vão entrar no Brasil livremente disfarçados de indígenas ou se passando por indígenas. Vejam, isso daqui quer dizer que indígenas, no caso de indígenas que residem em reservas fronteiriças, podem transitar pela fronteira livremente. Não significa que não haverá a fiscalização, que não haverá a presença ou das Forças Armadas ou da Polícia Federal. Lembrando que as Forças Armadas já tiveram inclusive encontros de troca de tiros com guerrilheiros das Farc em outros episódios. Aí você pode me dizer, mas as fronteiras não são guarnecidas apropriadamente. Isso é outra coisa. Se a Polícia Federal, se o Exército estão mal equipados ou não estão preparados o suficiente, não contam com verba suficiente para fazer essa missão, não significa que na fronteira, quando tiver o trânsito de indígenas, que esse trânsito será simplesmente, né, liberado, né, que não dispensa a fiscalização. Não, isso não é verdade. Artigo 2º. A presente lei não prejudica a aplicação de normas internas e internacionais específicas sobre refugiados, asilados, agentes e pessoal diplomático ou consular, funcionário de organização internacional e seus familiares. Seção 2, dos princípios e das garantias. Artigo 3º. A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios: universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e quaisquer formas de discriminação, não criminalização da imigração, não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional, promoção de entrada regular e de regularização documental, acolhida humanitária, desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, científico e tecnológico do Brasil, garantia do direito à reunião familiar, igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e seus familiares, inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas, acesso igualitário e livre do imigrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social. Promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante. Diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas migratórias e promoção da participação cidadã do migrante. Fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas. Aí tem gente que acha que isso aqui significa, né, a construção de uma América Latina comunista, bolivariana, alguma coisa assim. É bom lembrar que a integração regional, a integração entre países latino-americanos, ela remonta, de certa forma, ao início do século XX, mas de verdade ao pós-Segunda Guerra Mundial. Segundo, ela está na Constituição brasileira, tá? Então não é uma coisa que foi adicionada aqui, alguma coisa assim, ela está na Constituição, inclusive. Continuando, 15º.
cooperação internacional com estados de origem, de trânsito e de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante, integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e articulação de políticas públicas regionais capazes de garantir efetividade aos direitos do residente fronteiriço, proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante, observância ao disposto em convenções, tratados e acordos internacionais, proteção ao brasileiro no exterior, migração e desenvolvimento humano no local de origem como direitos inalienáveis de todas as pessoas, promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício profissional no Brasil, repúdio a práticas de expulsão ou de deportação coletivas. Artigo 4º. Ao imigrante é garantida em condição de igualdade com os nacionais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como, primeiro, direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos. Segundo, direito à liberdade de circulação em território nacional. Terceiro, direito à reunião familiar do imigrante com seu cônjuge ou companheiro e seus filhos familiares dependentes. Quarto, medidas de proteção a vítimas e testemunhas de crimes e de violações de direitos. Direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais a outro país, observada a legislação aplicável. Direito de reunião para fins pacíficos. Direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos. Acesso a serviços públicos de saúde, de assistência social e à previdência social nos termos da lei. Amplo acesso à justiça e assistência jurídica integral gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade. Garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador. Isenção das taxas de que trata esta lei, mediante declaração de hipossuficiência econômica na forma de regulamento. Direito de acesso à informação, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Direito à abertura de conta bancária e direito de sair, de permanecer e de reingressar em território nacional, mesmo enquanto pendente pedido de residência, de prorrogação de estada ou de transformação de visto em residência. Inciso 1º. Os direitos e as garantias previstos nesta lei serão exercidos em observância ao disposto na Constituição Federal, independentemente da situação migratória, observados expostos nos incisos 4º e 5º desse artigo, e não excluem outros decorrentes de convenções, tratados e acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Inciso 2º. Ao imigrante é permitido exercer cargo, emprego e função pública, conforme definido em edital, excetuados aqueles reservados para brasileiro nato nos termos da Constituição Federal. Ou seja, não vai ter migrante estrangeiro sendo ministro da Defesa, ou sendo presidente, ou sendo chanceler. Inciso 3º. Não se exigirá do migrante prova documental impossível ou descabida que dificulte ou impeça o exercício de seus direitos, inclusive acesso a cargo, emprego ou função pública. Inciso 4º. Aplicam aos seus visitantes os direitos previstos no caput e não é caput que fala, né? Acho que é caput, mas enfim. E nos incisos 1, 2, 4, 5º, 6º, 8º, 9º, 10º, 13º, 14º e 15º desse artigo. Inciso 5º, aplicam-se aos imigrantes não registrados os direitos previstos no caput e nos incisos 1, 2, 4, 6º, 8º, 10º e 13º desse artigo. Então esse foi o capítulo 1, né, das disposições gerais. Então aí vamos passar agora, né, os próximos capítulos. Eu vou dar uma resumida sobre cada capítulo, não vou ficar lendo tudo, porque senão vai ficar uma coisa exaustiva para mim, para vocês, muito longo. Repito, a lei ela é ela está aberta, né? Qualquer um pode acessar o PDF e ler. Inclusive vou postar no site do Xadrez Verbal. E aí eu vou dar a gente vai abordando aqui alguns capítulos, né, e a gente vai ver, né? Capítulo 2, da condição jurídica e da situação documental do imigrante. A primeira seção estabelece o que seriam documentos de viagem, né, como passaporte, laissez-passer, carteira de identidade marítimo, carteira de matrícula consular. A seção 2 estabelece os vistos, né, e aí colocando que visto pode ser concedido por embaixadas, consulados gerais, consulados, vice-consulados e escritórios comerciais de representação no Brasil e no exterior, quando habilitados pelo Poder Executivo. E aí coloca alguma espécie, as taxas que podem ser cobradas e os prazos. E aí o que acontece? Aqui, nesses trechos sobre vistos, por exemplo, quando a gente vem ainda aqui na seção primeira,
Tá escrito, ó, as condições para... inciso 2º do artigo 5º. As condições para a concessão dos documentos de que trata o inciso 1º serão previstas em regulamento. E aí nas disposições gerais nós também temos diversas repetições desse tipo de coisa, de acordo com o regulamento, de acordo com legislação vigente, de acordo com uso regular, esse tipo de coisa, que é um dos aspectos que a Daniela citou no programa, né, de que a lei ela prevê muitos regulamentos, muitos complementos ao texto da lei e que não existem ainda, ou seja, isso vai ainda será estipulado, o que torna o processo de você saber direito o alcance dessa lei um pouco falho, né? Aí na seção de vistos, no artigo 10º da lei temos não se considerar visto 1. A quem não preencher os requisitos para o tipo de visto pleiteado. 2. A quem comprovadamente ocultar condição impeditiva de concessão de visto ou de ingresso no país. 3. A menor de 18 anos desacompanhado sem autorização de viagem por escrito dos responsáveis legais ou de autoridade competente. A subseção 2 estabelece os tipos de visto: visita, temporário, diplomático, oficial, cortesia. Subseção 3, tipos de visita. Seção 4, os tipos de visto temporário, como pesquisa, ensino, extensão acadêmica, tratamento de saúde, estudo, trabalho, acolhida humanitária, férias de trabalho, prática de atividade religiosa ou serviço voluntário, realização de investimento de atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural. Por exemplo, alguém olha prática de atividade religiosa e pode pensar que estamos falando aqui de migrações de muçulmanos terroristas vindos da Líbia, né, alguma coisa assim. Lembrando que, recentemente, o Papa Francisco esteve no Brasil para o encontro da juventude e nós tínhamos várias pessoas vários católicos, né, especialmente, de outros países que vieram ao Rio de Janeiro para encontrar com o Papa. Muitos de países latino-americanos que dispensam visto, porém, em determinados casos é necessário visto, e a pessoa estaria vindo para o Brasil, no caso, para prática de atividade religiosa, né? Então, assim, não há muita margem aqui para um alarmismo quando há claramente um exemplo recente de necessidade desse tipo de visto. A subseção 5 trata de vistos diplomáticos, oficiais e de cortesia, ou seja, estamos falando de relações entre dois estados. Aí, seção 3 do residente fronteiriço. Esse vamos ler na íntegra porque pode ser às vezes interessante para as pessoas devido à questão aí da preocupação da segurança nacional. Seção 3 do residente fronteiriço, artigo 19. A fim de facilitar a sua livre circulação, poderá ser concedida ao residente fronteiriço, mediante requerimento, autorização para a realização de atos da vida civil. Parágrafo único. Condições específicas poderão ser estabelecidas em regulamento, convenção, tratado ou acordo internacional. Ou seja, pode ter um visto especial para o residente fronteiriço, vamos supor, da fronteira Brasil-Paraguai. Porém, isso estará sujeito a um regulamento, convenção, ou, por exemplo, um acordo internacional, no caso entre o governo de Brasília e o governo de Assunção. Lembrando que a fronteira Brasil-Uruguai você pode literalmente cruzá-la a pé, né, ali justamente na cidade de Santana do Livramento. Então, só para esclarecer o que são, né, essas regulamentações que podem vir a surgir. Artigo 20. A autorização referida no caput do artigo 19 indicará o município fronteiriço na qual o residente estará autorizado a exercer os direitos a ele atribuídos por essa lei. Inciso 1º, o residente fronteiriço detentor da autorização de que trata o caput do artigo 19 gozará das garantias e direitos assegurados pelo regime geral de imigração desta lei, conforme especificado em regulamento. Inciso 2º, o documento de trânsito vicinal especificará o espaço geográfico de abrangência de validade, ou seja, mesmo um documento especial para alguém que resida na fronteira terá uma limitação geográfica. Não quer dizer que o cara que recebe documento na fronteira Brasil-Paraguai vai poder ir a pé até Fortaleza. Quer dizer, ele pode até ir, mas, né, se ele for parado no meio do caminho e tiver alguma questão documental pendente. Artigo 21º. O documento relativo à autorização será cancelado a qualquer tempo se o titular 1. Tiver fraudado ou utilizado documento falso para obter o documento de residente fronteiriço.
Segundo, obtiver outra condição migratória. Terceiro, sofrer condenação penal. Ou quarto, exercer direito fora dos limites previstos na autorização. Seção 4 do asilado. Artigo 22. Asilo político que constitui ato discricionário do Estado poderá ser diplomático ou territorial e será outorgado como instrumento de proteção à pessoa. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre as condições para concessão e a manutenção de asilo. Artigo 23. Não se considerará asilo a quem tenha cometido crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos do Estatuto de Roma de 1998, internalizado pelo Decreto número 4.388 de 25 de setembro de 2002. Artigo 24. A saída do asilado do país sem prévia autorização implica renúncia ao asilo. Capítulo 3 da residência. Aí temos o artigo 25, que estabelece as situações em que a residência poderá ser concedida, poderá ser autorizada, melhor dizendo, né, o termo utilizado aqui é autorizado, com destaque aqui ao item 16, outras hipóteses definidas em regulamento, ou seja, novamente, alguma questão aí de regulamento futuro. Parágrafo único. Não se concederá autorização de residência a estrangeiro condenado criminalmente no Brasil e no exterior, desde que a conduta esteja tipificada na legislação penal brasileira, ressalvadas as infrações de menor potencial ofensivo. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a conduta esteja tipificada na legislação penal brasileira. É aquela coisa de que tem que ser crime nos dois países. Então, se uma mulher saudita que seja procurada pelas autoridades sauditas por ter dirigido um carro, que é algo proibido para mulheres lá, isso não é crime aqui no Brasil. Uma mulher pode dirigir carro no Brasil. Então, isso não será considerado um crime, não será considerado uma condenação prévia e ela pode entrar. Quando falamos, por exemplo, de censura num país que tenha censura, quando eu digo censura, eu estou falando censura prévia, censura pelo uso da força. Então, isso não é crime no Brasil, pelo menos em teoria. Quer dizer, não existe censura no Brasil, né? Pelo menos em teoria, melhor dizendo. Então, esse é outro tipo de crime que não é crime na tipificação penal brasileira. Então, já colocando aí algumas observações. Seção 2. Disposições gerais. O artigo 26 fala de prazos e procedimento de autorização. O artigo 27 estabelece cobrança de taxas. O artigo 28 estabelece sobre a perda o cancelamento de autorização da residência em razão de fraude processual ou de ocultação de condição impeditiva de concessão de visto de ingresso ou de permanência no país. Artigo 29. Poderá ser negada a residência nas hipóteses previstas no artigo 25, inciso 1 a 4 e 9. Ou seja, daqui a pouco a gente vai passar no artigo 25. Artigo 30. Posse ou propriedade de bem no Brasil não confere o direito de obter visto, autorização de residência em território nacional. Ou seja, uma pessoa que tem uma fazenda, um apartamento no Brasil, não significa que ela tem necessariamente um visto para residência em território nacional. Seção 3. Da proteção da pessoa pátrida e da redução da apatridia. Seção 4 fala de reunião familiar. Então, vamos ler isso aqui, né, só como uma observação. Artigo 33. O visto ou autorização de residência para fins de reunião familiar será concedido ao imigrante: 1. Cônjuge ou companheiro sem distinção de gênero ou de orientação sexual. 2. Filho de brasileiro de imigrante beneficiário de residência ou que tiver filho brasileiro ou imigrante beneficiário de residência. 3. Ascendente, descendente até o 2º grau, irmão de brasileiro de imigrante beneficiário de residência. E 4. Que tenha brasileiro sob sua tutela ou guarda. Parágrafo único. A concessão de visto ou autorização de residência para fins de reunião familiar poderá ser estendida por meio de ato fundamentado a outras hipóteses de parentesco, dependência afetiva e fatores de sociabilidade. Capítulo 4. Do registro e da identidade civil do imigrante. Então, isso aqui estabelece justamente a identificação civil por dados biográficos e biométricos, sendo obrigatório a todo imigrante detentor de visto temporário ou de autorização de residência.
Capítulo 5 do controle migratório, ou seja, aqui temos um capítulo inteiro sobre fiscalização. Como a preocupação da maioria das pessoas em relação a essa lei é uma suposta abertura das fronteiras nacionais, uma suposta várzea das fronteiras nacionais, vamos passar aqui o capítulo de controle migratório. Seção 1, da fiscalização marítima aeroportuária de fronteira. Artigo 38. As funções de polícia marítima aeroportuária de fronteira serão realizadas pela Polícia Federal nos pontos de entrada e de saída do território nacional. Parágrafo único. É dispensável a fiscalização de passageiro, tripulante e staff de navio em passagem inocente, exceto quando houver necessidade de descida de pessoa à terra ou de subida a bordo de navio. Isso quer dizer o quê? Que caso um navio que tenha sua rota prevista, um navio que está levando, sei lá, contêineres de Angola para a China, ele faz uma parada no porto do Recife, e ele vai fazer uma parada para abastecimento, não vai descer ninguém, não vai subir ninguém, seria nesse caso então dispensa fiscalização de passageiro. Artigo 39. O viajante deverá permanecer em área de fiscalização até que seu documento de viagem tenha sido verificado, salvo os casos previstos em lei. Artigo 40. Poderá ser autorizada a admissão excepcional no país, desde que a pessoa esteja de posse de documento de viagem válido em uma das seguintes condições. 1. Não possua visto. 2. Seja portadora de visto emitido com erro ou omissão. 3. Tenha perdido a condição de residente por ter permanecido ausente do país na forma especificada em regulamento e detenha as condições objetivas para a concessão de nova autorização de residência. 4. Seja criança ou adolescente que esteja acompanhado de responsável legal residente no país, desde que manifeste a intenção de requerer autorização de residência com base em reunião familiar. 5. Seja criança ou adolescente desacompanhado de responsável legal, sem autorização expressa para viajar desacompanhado, com imediato encaminhamento ao Conselho Tutelar. Parágrafo único. Regulamento poderá dispor sobre outras hipóteses excepcionais de admissão, observados os princípios e as diretrizes desta lei. Ou seja, novamente, um regulamento futuro, alguma questão, uma possibilidade, né, de regulamentar o previsto em lei. O que é algo normal, tá, gente? Só deixando claro, não quer dizer que vão mudar a lei. Um regulamento não pode passar por cima da lei. O regulamento é uma provisão administrativa, só colocando que existem ainda essas lacunas, digamos assim. Artigo 41. A entrada condicional em território nacional de pessoa que não preenche os requisitos de admissão poderá ser autorizada mediante assunção de termo de compromisso pelo transportador ou por seu agente de custear as despesas com a permanência e com as providências para a repatriação do viajante. Artigo 42. O tripulante ou passageiro que, por motivo de força maior, for obrigado a interromper a viagem em território nacional poderá ter seu desembarque permitido mediante termo de responsabilidade pelas despesas decorrentes do transbordo. Em outras palavras, vamos supor um avião que vamos usar a mesma rota, ele está indo de Angola para o Peru e vai estar sobrevoando o território nacional, não era previsto uma conexão, uma parada, uma escala, e ele precisa fazer um pouso forçado no aeroporto de Brasília, né? E aí eles não vão falar para a tripulação da Angola Airlines ficar presa dentro do avião porque não tinham visto, porque não era previsto. Óbvio, estou dando um exemplo aqui bem caricato, mas é o que esse artigo quer dizer, né? Tripulante e passageiro que por motivo de força maior for obrigado a interromper a viagem em território nacional vai ter uma exceção. Artigo 43. A autoridade responsável pela fiscalização contribuirá para a aplicação de medidas sanitárias em consonância com o Regulamento Sanitário Internacional e com outras disposições pertinentes. Em outras palavras, nesse voo da Angola Airlines, que teve que fazer um pouso forçado no Brasil, tinha uma pessoa que possui uma doença contagiosa. Tinha uma pessoa que estava em isolamento, ela estava sendo levada inclusive para seu tratamento médico. Então, as medidas sanitárias necessárias serão realizadas. Seção 2, do impedimento de ingresso. Artigo 44. O portador de visto ou a pessoa de nacionalidade beneficiária de convenção, tratado, acordo internacional ou comunicação diplomática que acarrete dispensa de visto poderá adentrar o território nacional, ressalvadas as hipóteses impeditivas previstas nessa seção. Artigo 45. Poderá ser impedida de ingressar no país a pessoa: 1. Anteriormente expulsa do país enquanto os efeitos da expulsão vigorarem. 2. Condenada ou respondendo a processo por ato de terrorismo ou por crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma. Ou seja, uma pessoa que esteja respondendo a processo por terrorismo, não precisa nem ter sido condenado ainda. Uma pessoa que esteja respondendo a processo por terrorismo já não pode entrar. 3.
condenado ou respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de extradição segundo a lei brasileira. Em outras palavras, um homicida. Quarto, que tem o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou por compromisso assumido pelo Brasil perante organismo internacional. Então, um político que tenha sumido com dinheiro na Bulgária e cujo nome foi parar na Interpol. Esse político búlgaro era descendente de libaneses, ele tinha o nome de Paulo Malufovski, e aí ele não pode entrar no Brasil. Quinto, que apresente documento de viagem que não seja válido para o Brasil, esteja com prazo de validade vencido, esteja com rasura ou indício de falsificação. 6. Que não apresente documento de viagem ou documento de identidade quando admitido. 7. Que não porte visto condizente com o motivo da viagem quando incidir exigência de visto. Ou seja, aquela coisa, o cara consegue um visto de turista para visitar o Brasil e decide tentar ficar para estender a sua visita, e aí o visto não é condizente com o motivo da viagem. Então, assim, ele consegue o visto para turismo e quando você vê, ele está trabalhando em algum lugar, alguma coisa assim. 8. Que tenha comprovadamente fraudado a documentação as informações apresentadas quando da solicitação de visto. 9. Que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal, mediante ato fundamentado de órgão competente do Poder Executivo. Parágrafo único. Ninguém será impedido por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política. Capítulo 6 das medidas de retirada compulsória. Artigo 46. A aplicação desse capítulo observará o disposto na Lei 9.474, de 22 de julho de 1997, e nos instrumentos e mecanismos de proteção aos apátridas ou que tratem de situações humanitárias, além de outras disposições legais, convenções, tratados e acordos internacionais. Então vejam, a gente teve um capítulo, o capítulo 5, no caso, inteiro, com com 7 artigos, sendo um deles extenso, sobre em relação ao controle migratório. Agora teremos outro capítulo sobre a retirada compulsória de pessoas no Brasil. Seção 1, da repatriação. Artigo 47. A repatriação consiste na devolução de pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade. Inciso 1º, será feita imediata comunicação do ato de repatriação à empresa transportadora e à autoridade consular do país de nacionalidade do imigrante ou do visitante a quem a representa. 2. Condições específicas de repatriação podem ser definidas por regulamento, convenção, tratado ou acordo internacional, observados os princípios e garantias previstos nesta lei. Ou seja, isso daqui abre margem para que, vamos supor, um futuro acordo internacional que estabeleça que pessoas, enfim, em determinada situação devem ser repatriadas, então o Brasil vai repatriar aquelas pessoas. Não consegui pensar aqui num exemplo imediato. 3º, não será aplicada medida de repatriação à pessoa em situação de refúgio ou de apatridia, de fato ou de direito, ou a quem necessite de acolhimento humanitário, nem, em qualquer caso, de devolução para país ou região que possa apresentar risco à sua vida, segurança ou integridade. Lembrando que isso daqui que eu acabei de ler para vocês já existe, o Brasil já cumpre isso, pois isso é acordo internacional. Você não pode repatriar uma pessoa que esteja refugiada ou para uma região ou país que apresente risco à sua vida, tá? Isso é lei internacional e o Brasil já segue. Então, nesse caso, a lei de imigração proposta pelo Aloysio Nunes, ela apenas está internalizando um compromisso já assumido pelo Brasil. 4º, poderá ser permitida a estada condicional do imigrante ou do visitante sobre quem recai a medida de repatriação. 5º, as despesas com a repatriação e os custos decorrentes da estada do imigrante ou do visitante sobre quem recai a medida de repatriação são de responsabilidade da empresa transportadora, independentemente da situação migratória ou documental. Ou seja, se uma pessoa chega num voo, alguma coisa assim, e ela tem que voltar, não é problema do Brasil, do governo brasileiro. Seção 2, da deportação. Artigo 48. A deportação é medida decorrente de procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de imigrante que se encontra em situação migratória irregular em território nacional. Primeiro,
A deportação será precedida de notificação pessoal ao imigrante da qual conste expressamente as irregularidades verificadas e prazo para regularização não inferior a 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período por despacho fundamentado e mediante compromisso do imigrante manter atualizada as suas informações domiciliares. Segundo, a notificação prevista no artigo 1º, no parágrafo 1º, não impede a livre circulação em território nacional, devendo o imigrante informar seu domicílio e suas atividades. Vencido o prazo do artigo 1º, sem que se regularize a situação migratória, a deportação poderá ser executada. Quarto, a deportação não exclui eventuais direitos adquiridos em relações contratuais ou decorrentes da lei brasileira. Quinto, a saída voluntária de pessoa notificada para deixar o país equivale ao cumprimento da notificação de deportação para todos os fins. Artigo 49. Os procedimentos conducentes à deportação devem respeitar o contraditório e ampla defesa. Parágrafo único. Deverá ser informado ao imigrante o direito à assistência pela Defensoria Pública da União durante o procedimento administrativo de deportação. Artigo 50. Em se tratando de apátrida, o procedimento de deportação dependerá de prévia autorização da autoridade competente. Seção 3. Das medidas vinculadas à mobilidade. Artigo 51. Delegado de Polícia Federal representará perante juízo federal as medidas necessárias para efetivar a deportação ou a expulsão. Ou seja, a Polícia Federal continua aí com as suas obrigações, suas pertinências de segurança nacional. Seção 4. Da expulsão. Artigo 52. A expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória do migrante do território nacional, conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado. Parágrafo 1º. Poderá dar causa à expulsão a condenação com sentença transitada em julgado relativa à prática de crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma, e crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional. 2. Caberá à autoridade competente resolver sobre a expulsão, sua duração ou suspensão e sobre a revogação de seus efeitos, observado o disposto nessa lei. Terceiro, o processamento da expulsão em caso de crime comum não prejudicará a progressão de regime, o cumprimento de pena, a suspensão condicional do processo, a comutação da pena ou a concessão de pena alternativa, de indulto coletivo e individual, de anistia ou de quaisquer benefícios concedidos em igualdade de condições ao nacional brasileiro. Quarto, a determinação do prazo de vigência da medida de impedimento vinculado aos efeitos da expulsão observará a proporcionalidade em relação ao prazo total da pena cominada e nunca será superior ao dobro do seu tempo. Artigo 53. Não se procederá à expulsão. 1. Se implicar extradição inadmitida pela lei brasileira. O que isso significa? O Brasil não extradita pessoas que estejam condenadas no outro lugar por crimes que o Brasil não reconhece, como o exemplo que eu já dei da mulher saudita que dirige, ou por penas que o Brasil não reconhece, por exemplo, a pena de morte. Se uma pessoa estiver condenada à pena de morte, o Brasil não extradita essa pessoa. Então, está aqui nesse caso. E 2, quando expulsando, tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda, dependência econômica ou socioafetiva, ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela, tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem distinção de gênero de orientação sexual, reconhecido judicial ou legalmente. C, tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade, residindo desde então no país, ou D, for pessoa com mais de 70 anos que resida no país há mais de 10 anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão. Artigo 53. Regulamento definirá procedimentos para apresentação e processamento de pedido de suspensão. Artigo 55. Regulamento disporá sobre condições especiais de autorização. Artigo 56. A expulsão decorrerá de procedimentos que garantam contraditório e ampla defesa. Cita a Defensoria Pública da União novamente. Artigo 57. Coloca aqui o termo do processo. Artigo 58. A existência do processo de expulsão não impede a saída do voluntário do expulsando do país. Seção 5. Disposições gerais. Artigo 59. Não se procederá a deportação, repatriação e expulsão coletivas. 60. Não se procederá a deportação, repatriação e expulsão de qualquer indivíduo quando subsistirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco a vida e a integridade pessoal. Artigo 61. A deportação, a repatriação ou a expulsão serão feitos para o país de nacionalidade ou de procedência do imigrante ou do visitante, ou para outros que o aceite em observância às convenções, aos tratados e aos acordos internacionais dos quais o Brasil seja parte. 62. Não se procederá à deportação se a medida implicar extradição não admitida pela legislação brasileira. Capítulo 7. Da opção de nacionalidade e de naturalização. A seção 1 fala
da opção de nacionalidade, o filho de pai ou de mãe brasileiro nascido no exterior e que não tenha sido registrado em repartição consular poderá, a qualquer tempo, promover ação de opção de nacionalidade. Ou seja, você tem um pai brasileiro, nasceu na França, seus pais não te registraram no consulado, mas em determinado momento você decidiu que quer ser brasileiro, né? Você adora o Brasil, você adora seu pai, a criação brasileira que você teve, e aí você pode promover ação de opção de nacionalidade. E, obviamente, quem entende muito melhor disso do que eu é a professora Ana Luísa de Moraes Campos, que sempre comenta esse assunto no podcast do Xadrez Verbal. Seção 2, das condições da naturalização. O artigo 64, a naturalização pode ser ordinária, extraordinária, especial ou provisória. Artigo 65, será concedida a naturalização ordinária àquele que preencher as seguintes condições: ter capacidade civil, segundo a lei brasileira, ter residência em território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos e comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando. Ou seja, aquela coisa de daqui a pouco o português vai sumir também, porque vai estar todo mundo falando em árabe ou em francês, né? Porque os haitianos falam francês, né? Tá aqui que uma das condições é comunicar-se em língua portuguesa. Artigo 66. O prazo de residência fixado no inciso 2 do caput do artigo 65 será reduzido para no mínimo 1 ano se o naturalizando preencher quaisquer das seguintes condições: 1. Ser originário de país de língua portuguesa. 2. Ter filho brasileiro. 3. Ter cônjuge ou companheiro brasileiro e não estar dele separado legalmente ou de fato no momento da concessão da naturalização. 4. Ser natural de Estado parte ou de Estado associado ao Mercado Comum do Sul, Mercosul. 5. Haver prestado ou poder prestar serviço relevante ao Brasil. 6. Recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística. Isso aqui é outra prática muito comum, inclusive o Donald Trump tem questionado esse tipo de visto nos Estados Unidos, né, o visto dos gênios, digamos assim, e tem muitos cientistas e acadêmicos e intelectuais, inclusive brasileiros, que residem nos Estados Unidos sob esse visto, né, de capacidade profissional, científica ou artística. Artigo 67. A naturalização extraordinária será concedida a pessoas de qualquer nacionalidade fixada no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. 68. A naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro que se encontre em uma das seguintes situações: casado ou companheiro há mais de 5 anos, de integrante do Serviço Exterior Brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior. E 2. Ser ou ter sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular do Brasil por mais de 10 anos ininterruptos. 69. São requisitos para a concessão da naturalização especial ter capacidade civil e comunicar-se em língua portuguesa. Artigo 70 fala de naturalização provisória, que poderá ser concedida ao migrante criança que tenha fixado residência em território nacional antes de completar 10 anos e se estende até a maioridade, quando aí a pessoa tem que fazer uma opção. O processo de naturalização será apresentado e processado de forma prevista pelo órgão competente do Poder Executivo e no prazo de até 12 meses após a concessão da naturalização deverá o naturalizado comparecer perante a Justiça Eleitoral para o devido cadastramento. Ou seja, a pessoa, depois de se naturalizar, tem até 1 ano para comparecer à Justiça Eleitoral, já que no Brasil o voto é obrigatório. Seção 3. Os efeitos da naturalização. A naturalização produz efeitos após a publicação no Diário Oficial e o brasileiro, por opção naturalizado que cumpriu com suas obrigações militares perante país de nacionalidade anterior, fará jus ao certificado de dispensa de incorporação. Seção 4. Da perda de nacionalidade. O naturalizado perderá a nacionalidade em razão de condenação transitada e julgada nos termos do artigo 12º, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição Federal. Parágrafo único. O risco de geração de situação de apatridia será levado em consideração antes da efetivação da perda de nacionalidade. Seção 5ª fala da reaquisição de nacionalidade. Aí temos o capítulo 8 do imigrante brasileiro, que estabelece os deveres do governo brasileiro de proteger e assistir os brasileiros no exterior. Entendeu? Então isso aqui não fala do brasileiro, do estrangeiro no Brasil. O capítulo 8 fala do brasileiro no estrangeiro.
Inclusive fala, por exemplo, de direito de retorno, tripulante brasileiros em embarcações estrangeiras, questões de mar territorial. Capítulo 9, das medidas de cooperação. Seção 1, da extradição, ou seja, estabelece as condições aqui de extradição, artigo 81. O artigo 82 coloca quando não se considerará a extradição. Primeiro, quando é brasileiro nato. Segundo, o motivo do pedido não for considerado crime no Brasil ou no estado requerente. O Brasil for competente, segundo as leis, para julgar o crime imputado. Quarto, a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 anos. Quinto, o extraditante estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido, ou seja, aquela coisa você não pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime. 6. A punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou do estado requerente. 7. O fato constituir crime político ou de opinião. 8. O extraditando tiver de responder no estado requerente perante tribunal ou juízo de exceção. Ou seja, o Brasil não vai extraditar alguém perseguido por uma ditadura que vai botar ele num paredão. 9. O solicitante for beneficiário de refúgio nos termos da Lei 9.474. E como eu falei do paredão, é uma coisa que muita gente liga a Cuba, antes que alguém pense no exemplo dos cubanos que o Brasil devolveu para Cuba, alguma coisa assim, não, eles não quiseram ficar no Brasil, porque se eles ficassem no Brasil, eles não iam poder cumprir o contrato que eles tinham assinado com uma empresa alemã de promotoria de lutas profissionais, um contrato milionário. Tem um texto sobre isso bem completo no site Xadrez Verbal, antes de vocês ficarem repetindo as bobagens que a imprensa costuma dizer sobre política internacional e direito internacional, porque muitas vezes não entendem do assunto. Artigo 83. São condições para concessão da extradição: ter sido crime cometido no território do estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse estado. E, segundo, estar o extraditando respondendo a processo investigatório, a processo penal ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do estado requerente a pena de privação de liberdade. O artigo 84 fala de pedidos em casos de urgência de extradição. O artigo 85 fala de quando mais de um estado quiser a extradição da mesma pessoa. Artigo 86, autorizar prisão albergue ou domiciliar até extradição. Artigo 87, entrega voluntária do extraditando. 88, tem que ser o judiciário responsável pela decisão. 89, será recebido pelo executivo o pedido. 90, nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do STF sobre sua legalidade e procedência. 91, estabelece aqui as condições do interrogatório do extraditando. Os próximos artigos aqui estabelecem compromissos do extraditando, estabelece aqui compromisso do estado requerente, da defesa do extraditando. Seção 2, da transferência de execução da pena, ou seja, quando um estrangeiro cumprir pena no Brasil estabelecida pelo estado requerente. Então vamos supor, um estrangeiro reside no Brasil, tem um filho brasileiro e ele foi condenado na justiça islandesa por homicídio, e ele cumpre a pena no Brasil. Embora eu duvida muito que alguém fosse preferir um presídio brasileiro do que um presídio islandês, mas tá aí. Seção 3, da transferência de pessoas condenadas, ou seja, transferência de presos por acordo internacional e questões de reciprocidades, quando pessoas, por exemplo, forem presas, né? Transferência de presos é uma coisa que a gente pode pensar, por exemplo, em relação ao narcotráfico. Capítulo 10, das infrações e das penalidades administrativas. O regulamento disporá sobre o procedimento de apuração, de processamento de infrações administrativas. 2 ou mais infrações importará acumulação das sanções cabíveis, estabelecimento de multas. Constitui infração, sujeito o infrator às seguintes sanções: 1. Entrar em território nacional sem estar autorizado. Sanção: deportação, caso não saia do país ou não regularize a situação migratória no prazo fixado. 2. Permanecer o imigrante em território nacional depois de esgotado o prazo legal de sua documentação. Sanção: multa por dia de excesso e deportação, caso não saia do país ou não regularize a situação migratória no prazo fixado. 3.
deixar o imigrante de se registrar dentro do prazo de 90 dias do ingresso no país, quando for obrigatória a identificação civil, sanção multa. Quarto, deixar o imigrante de se registrar para efeito de autorização de residência temporária ou permanente dentro do prazo de 30 dias, quando orientado a fazê-lo pelo órgão competente, sanção multa por dia de atraso. Quinto, transportar para o Brasil pessoa que esteja sem documentação migratória regular, sanção multa por migrante transportado. 6. Deixar a empresa transportadora de atender a compromisso de manutenção de promoção da saída do território nacional de quem tenha sido autorizado o ingresso condicional no Brasil por não possuir a devida documentação migratória. Sanção multa. 7. Empregar imigrante em situação irregular ou impedido de exercer atividade remunerada, sanção multa. Artigo 110 estabelece que elas podem ter recursos. Capítulo 11, disposições finais. Artigo 111. Essa lei não prejudica direitos e obrigações estabelecidos por acordos internacionais vigentes para o Brasil e mais benéficos ao residente em município fronteiriço e ao migrante, em particular os acordos firmados no âmbito do Mercosul. Artigo 112. As autoridades brasileiras serão tolerantes quanto ao uso do idioma do residente em município fronteiriço e do imigrante quando eles se dirigirem a órgãos ou repartições públicas para reclamar ou reivindicar os benefícios decorrentes dessa lei. Artigo 113, aprova-se a seguinte tabela de taxas e emolumentos consulares. Aí a gente tem uma série de páginas detalhando o tipo do ato, o tipo do recibo, do carimbo, e aí a multa, se é gratuito, se é uma porcentagem. E quando eu digo uma série, eu estou falando de 12, tá? São 12, das 42 páginas da lei, que pode assustar, 12 são tabelas de multas e de isenções e de burocracias em geral. Os próximos incisos falam justamente de multas e de cobranças. Artigo 114. Regulamento poderá estabelecer competência para órgãos do Poder Executivo disciplinar aspectos específicos dessa lei. E o artigo 115 coloca aqui o Decreto-Lei número 2848, de 7 de setembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 232-A. Promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Inciso 1º, parágrafo 1º, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com violência ou a vítima é submetida a condição desumana ou degradante. Segundo, a pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo da correspondente às infrações conexas. Em outras palavras, essa lei de imigração criminaliza o coiote, tá? Você transportar pessoas para obter vantagem econômica agora é crime, ou seja, fez um adendo ao Código Penal, né, o Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940. Artigo 116. Revogam-se as expulsões decretadas antes de 5 de outubro de 1998. Parágrafo único. O órgão competente do Poder Executivo disporá sobre os critérios para revogação e escalonamento da vigência das medidas expulsórias decretadas após 5 de outubro de 1988. Artigo 117. Revogam-se a Lei número 818 de 18 de setembro de 1949 e a Lei número 6.815, de 19 de agosto de 1980, o Estatuto de Estrangeiro. Artigo 118. Esta lei entra em vigor após decorrido 1 ano de sua publicação oficial. Ou seja, depois que sair no Diário Oficial, depois que a Presidência da República assinar, depois que o Michel Temer assinar. Então vocês puderam ver que, assim, primeiro, essa lei não fala nada sobre, não menciona muçulmanos ou islã ou islâmicos ou qualquer palavra dessas. Segundo, essa lei estabelece uma série de condições para os tipos de visto. Ela coloca direitos para o imigrante, mas muita gente colocando, né, que o imigrante vai se tornar então acima do cidadão brasileiro, alguma coisa assim. Ela estabelece uma série de penas, tanto administrativas como penais, para atividades ligadas à imigração irregular, criminaliza o coiote, estabelece vários critérios e a questão da defesa de fronteiras, né? Estabelece aí o controle migratório, inclusive as condições de impedimento de ingresso e expulsão, deportação e tudo mais. Então, assim, achar que essa lei é um absurdo, que ela vai
fazer com que o Brasil se torne um lugar de afluxo de imigrantes é uma grande bobagem. Primeiro porque o Brasil já recebe imigrantes, tá? Sem essa lei, o Brasil já recebe muitos africanos, sírios, portugueses, né? Eu sempre faço questão de lembrar isso. Uma das nacionalidades que mais entra no Brasil é a de portugueses e haitianos. Além disso, os imigrantes, se verem que se as condições do Brasil não estiverem propícias, ninguém vai querer vir para o Brasil. Né? Assim como ninguém que está ouvindo esse podcast quer imigrar para a Líbia. Se você vai migrar para algum lugar, você vai migrar, sei lá, para o Canadá, não para a Líbia. Então, assim, achar que essa nova lei vai transformar o Brasil na casa da mãe Joana, com perdão a todos os ouvintes chamados Joana, é uma grande bobagem. Repito, leiam a lei na íntegra antes de sair falando bobagem ou preconceito ou xenofobia. Espero que agora tenha ficado um pouco mais claro o conteúdo da lei. Espero que tenha também ficado claro as discordâncias sobre a lei transmitidas no último programa por duas pessoas que são do ramo, no caso a Daniela Alves e a Camila Sano. Faço convite aí todo mundo a ouvir de novo o último podcast. E é isso, muito obrigado a todo mundo que ouviu até agora, né? Praticamente uma hora aí desse podcast. É isso, muito obrigado a todos vocês, bom feriado, boa semana, boa vida, e é isso, a gente se fala.